Mas, viu, gente, tá ficando feio o negócio. Comércio, por aí. Tá difícil. As coisas tá subindo de preço, o povo sem dinheiro, devagar. Chega fim de mês, nem carro, quase não corre muito, não tem gasolina. Negócio tá complicado, viu, gente? Comércio, quem paga aluguel, as coisas não saem, não vende. Por quê? Porque a evolução do tempo, a internet acabou com isso. Tudo que você quer, você compra. Compra hoje, vem amanhã. Pode comprar em 10 prestações, pode comprar em 5, pode comprar à vista. Tem uns que dá frete grátis, outros tem que pagar o frete. Mas vem. Você não precisa sair de casa na hora. Agora e as lojas, e os comércios? E esses que o povo tem que ir lá? A pessoa paga aluguel, né? Água, luz, telefone, internet, e não tem retorno, não vem. Eu tô escutando por aí que estão afinando, viu? E vai fazer o quê? Evolução dos tempos. Ah, tem uma igreja aqui do lado, em frente ao meu caldo de cana aqui. Acho que estava aí, eu acho que mais de 3 anos a igreja instalada aí. Foi embora. Mudou daí, saiu. Disse que o aluguel ali, que era 3 mil por aí, muito caro. Tinha água, tinha luz. E aqueles negócios tudo, né? Igreja, né, gente? Agora não tem retorno. Um pouquinho de movimento. Aquelas pessoas que frequentam aquilo são aquelas mesmas pessoas mesmo. Aquelas pessoas humildes que vêm ali, né? Igreja. Oh, meu. Então, gente, tá difícil o negócio. Porque eles pregam, né? Aquele personagem, o Jesus. Se fala muito Jesus. E então, gente, esse personagem aí, eu sempre falo, o nosso povo, a nossa terra, a nossa gente, a origem desse mundo, desse planeta, ninguém sabe. O ser humano apareceu, não sabe se é do macaco, foi gerado, ninguém fez ele, não. É um tranqueiro que apareceu para encher o saco, pô. E então foi evoluindo. Então o personagem que eles pregam nas igrejas, o Jesus, era um nome, qualquer um nome comum, Pedro, Antônio, João, né? Então, na evolução do tempo, quando foi refinando aquelas raças pré-históricas, que eles deixaram de ser os macacos, a origem, lá, criaram forma humana e vieram avançando, criando inteligência e fazendo. Então, tinha aqueles grupos, aquelas, né, aldeias, aqueles negócios. Tinha esse Jesus estava lá, viu, gente? Apareceu ele, porque no começo do mundo ele não estava, não. Ele não tinha. Ele não apareceu, apareceu depois. No pré-histórico não existia isso aí, não. Ele veio depois, o Jesus. Eu estou falando de Jesus, hein, o nome. E só que nessa época tinha Romas, sabe aquelas origens que foi criado, formado, ninguém sabe de onde. O ser humano invadiu um planeta Terra, veio de onde? Sei, ninguém fala. E ele começou a falar, né? Que ia ter um salvador, um rei mais forte, que vinha do céu, que vinha na terra, que vinha mandar na terra, que vinha sei o quê. Daí o rei Herodes, o Herodes era um rei naquele tempo lá, os mais fortes mandavam, comandava, e ele queria ser absoluto, ele não tinha, ele era um que mais poderoso, ele era o dono do mundo, ele achava que ele era o dono do mundo, então só ele podia mandar, não tinha mais ninguém que mandasse. E esse Jesus começaram a pregar, falar lá pro povo, até que arrebanhou um povo, veio atrás dele. Daí o Herodes falou assim para o pessoal dele lá, vai lá, pega aquele cara lá, mete o cacete nele. Foram lá, meteram a cacete nele, puseram na cruz lá e
crucificaram lá o cara lá, acabaram com ele, porque o Herodes, ele falava que ele que era o rei, que ele que era o dono do mundo, ele que mandava, ele que fazia, os outros não eram ninguém. Então, esse Jesus era um personagem que ficou na história, e o povo traz até hoje, porque ele foi crucificado, porque ele falava que tinha um poderoso que vinha, mas nunca ninguém soube que esse poderoso chegou. Nunca ninguém viu o poderoso, né? Então o rei Herodes eliminou ele. Então a história permanece, porque hoje surgiu a religião baseada nessa história de Jesus. Mas ele era um personagem comum, um homem, um ser humano, mesmas coisas dos outros, e não tinha poder coisa nenhuma. Porque ele começou a falar, que nem hoje, você vê, tem muita gente aí que sai pra rua louco, falando besteira, bobagem, né? Vê, gente, então é isso aí. Então nós temos que analisar a nossa inteligência para não cair em contos, porque muito fala, não, mas você tem que ver a Bíblia, tem que ver a Escritura, tem que ler a Escritura. Gente, eu posso escrever uma Escritura, escrever uma Bíblia, porque eu sou um humano, mesma coisa deles, não tem? O ser humano tem 2 pernas, 2 braços, uma cabeça. Não tem um mais do que o outro. E poder ninguém tem. Tem assim, inteligência. Que nem agora, nós estamos em evolução do tempo. Eles vão fazendo as coisas surgindo, novidade, pela inteligência dele. Mas não que ele tenha poder. Porque ele nasce, aprende com os outros, vive e morre. Não, né? Então, essa Bíblia, essas escrituras, essas coisas, foi escrita por gente humana, gente. Depois que apareceu a caneta, então, os papéis, lá, daí eles começaram a escrever. Os mais inteligentes começaram a contar historinha, que nem o gibi, gente. Gibi, você já leu o gibi? O gibi é história em quadrinho, que nem eu posso criar uma história para mim. Eu crio uma história, eu falo, bom, eu vou criar uma história que eu sou um pescador lá. Eu faço o quadrinho que eu estou pescando, que eu peguei um peixe e tal, mas não peguei nada. Eu estou fazendo, na minha imaginação, estou fazendo um quadrinho, estou desenhando, então forma uma história em quadrinho, que nem gibi. É o caso da Bíblia, que esses caras inteligentes, então escreveram e fizeram aqueles contos, aquela história, que eles acham que aconteceu. Porque naquele tempo não tinha máquina fotográfica, né? Ninguém sabia escrever, ninguém sabia ler, ninguém sabia de nada. Então eles viviam como animais, porque não tinha nada, né? Entendeu? Então aí que vem aquele negócio. Por que que eu vou acompanhar uma coisa que jamais eu vou saber se existiu, se é verdade? Eu vou morrer, você também vai morrer, todos eles vão morrer, e vão levar na imaginação uma coisa que vocês nunca viram, você supõe que exista, mas na verdade não existe. Isso aí são fruto da nossa cabeça, da nossa imaginação. Por isso, gente, cada um hoje é livre. Nós estamos num país democrático, todo mundo faz o que acha que é melhor para si e deixa o barco andar. Mas o parecer de cada um é importante. Se você acha que a terra alguém construiu, alguém fez, tudo bem. Você acha que não, também tudo bem. Porque antes de existir ser humano na terra, no nosso planeta, não existia o diabo, não existia os anjos, não existia o santo, não existia ninguém, porque não tinha ser humano, não era interessante aparecer esses personagens. Por que agora, depois que o ser humano apareceu na Terra, que o ser humano começou a evoluir, começou a criar asas, então eles começaram a fazer gibi. Ô gente, para um pouco, pensa um pouco, pô, meu, né? Entende? É uma coisa que vocês nunca viram, vocês dizem que falaram, que fizeram, mas nem que ninguém viu. Eu nunca vi o diabo, nunca vi o anjo, nunca vi o santo, nunca vi ninguém. São personagens que nem eu mesmo, né? São carne e osso, que nem eu. Por que eu vou acreditar num ser humano que nem eu mesmo? Ah, gente, pelo amor de Deus, não judia de mim, pô. Depois que eu estou de tanto tempo de vida, agora vocês ficam judiando, pôr na minha cabeça as coisas aí. Para, gente, para com essas coisas aí.